Olá, professor. Nós somos integrantes do grupo 1. Nosso grupo é composto pelos alunos Caroline, Joana, Ana Júlia e Lucas Juliato. Hoje vamos apresentar a realização de uma avaliação clínica neurooftalmica em um cão. Vamos abordar as etapas dos exames neurológicos e oftalmológicos, que são essenciais para a identificação de distúrbios. Durante o vídeo explicaremos como os testes são realizados e o objetivo de cada um deles, assim como os resultados esperados. Para dar início ao exame neurológico, está sendo realizada a observação do estado mental, a postura e o movimento do animal. Deve-se permitir que o animal se movimente dentro da sala enquanto o histórico está sendo levantado. Para avaliar o estado mental do paciente, devemos observar suas respostas aos estímulos do ambiente e às pessoas. A consciência é uma função da córtex cerebral e do tronco cerebral. O estado mental do paciente pode ser registrado como alerta, deprimido, estuporoso ou comatoso, dependendo do seu nível de consciência. As modificações comportamentais podem incluir agressão, medo, afastamento, andar compulsivo, andar em círculos e posicionamento de cabeça. Anormalidades na postura também são observadas durante essa etapa. A postura normal é mantida por respostas motoras coordenadas e absorção sensorial dos receptores dos membros e no corpo, pelo sistema visual e vestibular. A anormalidade mais comum em relação à cabeça é a inclinação de cabeça ou torção para o lado. Em dores cervicais, a cabeça ou o pescoço ficam com posição fixa. A postura anormal do tronco pode estar associada a lesões congênitas ou adquiridas das vértebras, ao tono muscular anormal do cérebro ou as lesões de medula espinhal. Desvio de contorno vertebral são nomeados como escoliose, lordose ou cifose. A rigidez desacerbada é caracterizada pela extensão de todos os quatro membros e do tronco. O tônus aumentados nos músculos é um sinal de doença. Na observação do movimento, deve-se verificar movimentos anormais enquanto descansa e anda. Além disso, os testes também é realizado em ambiente fototópico e escotópico, que podem utilizar objetos como obstáculos para validar a capacidade visual do paciente. Em seguida, será realizada a palpação no sistema musculoesquelético e tegumentar, comparando um lado com o outro para verificar simetria. Embora a pele não esteja envolvida como doença neurológica, a inspeção pode dar pistas para o diagnóstico como cicatrizes que podem indicar algum trauma. A palpação cuidadosa do sistema esquelético pode revelar massas, desvios ou contornos anormal, mobilização anormal ou crepitação. Tumores que envolvem o crânio ou coluna podem ser palpados como massa. Os desvios podem indicar luxação, fratura ou anomalia congênita. Pode-se verificar fraturas deprimidas ou elevadas do crânio. A mobilização anormal ou a crepitação pode ser detectadas em fraturas e luxações. Deve-se cuidar com a manipulação quando há suspeita de luxação ou fraturas de coluna, pois a manipulação pode causar danos à medula. Os músculos são avaliados pelo tamanho, tônus e pela resistência. Deve-se palpar todos os grupos musculares, começando da cabeça para o pescoço, tronco, descendo para cada um dos membros. Modificações do tamanho podem ser verificadas por observação ou pela palpação. O achado mais frequente é a perda de massa muscular, com o seu nome técnico como atrofia. Alterações do tônus, como aumento ou diminuição, podem ser detectadas pela palpação e pela manipulação passiva dos membros. O tônus aumentado dos músculos extensores é um achado comum da doença. Logo em seguida também será realizado o teste de percepção, que é realizado com o reflexo do pé, de forma da superfície dorsal fique no chão e o animal deve restituir o pé ao posicionamento normal imediatamente, pois a maioria dos animais não permite que o apoio do peso ocorra em posição anormal. A informação proprioceptiva é carregada nas colunas dorsais e no trato espino-medulo-talâmico, no funículo dorsal lateral da medula espinhal através do tronco cerebral e transmitida na medula espinhal. Como as veias proprioceptivas são sensíveis à compressão, podem ocorrer anormalidades proprioceptivas antes da disfunção motora possa ser detectada. Durante a prova do carrinho de mão, o animal é apoiado sobre o abdômen com todo o peso sobre os membros torácicos. O animal anormal pode andar para frente e para o lado com movimentos coordenados e ambos os membros torácicos. O examinador não deve levantar os membros pélvicos a uma posição muito alta, de forma que a postura do animal fique visivelmente anormal. Se os movimentos parecerem normais, a manobra será repetida com a cabeça levantada e o pescoço estendido. Essa posição impede a compensação visual, deixando o animal mais dependente de informações proprioceptivas. A reação tônica do pescoço, que causa tônus extensor levemente aumentado nos membros anteriores, é especialmente útil para a detecção de lesões compreensivas na região cervical ou caudal que podem causar paraplegia. A fraqueza dos membros torácicos pode ser detectada porque o animal é obrigado a carregar maior parte do seu peso em dois membros enquanto em estação, enquanto os outros estão em movimento. O início lento do movimento pode ter sinal de déficit proprioceptivo ou paraplegia causada por uma lesão da medula espinhal cervical, do tronco cerebral ou do córtex cerebral. O movimento exagerado pode indicar anormalidade da medula cervical, no tronco cerebral ou do cerebelo.
Agora está sendo realizado o teste de saltitamento, que é principalmente reação postura avaliada em gatos e deve ser realizado também em todos os cães. O teste é feito segurando o paciente de modo que grande parte de seu peso corporal seja sustentada por um único membro, enquanto o animal é deslocado lateralmente. Compare seus membros, já que a mesma resposta deve ser visualizada em ambos os lados. Para a realização do teste de M-parada e M-caminhada, os membros torácicos e pélvicos de um lado são elevados do chão, de forma que com todo o peso do animal seja apoiado apenas pelos membros opostos. Serão avaliados, então, movimentos de marcha para frente e para o lado. Sinais anormais podem ser observados como M-parada e M-caminhada. Como nas outras reações posturais, eles são mais úteis em animais com lesão de cérebro anterior. Esses animais possuem a marcha relativamente normal, mas possuem déficits das reações posturais nos membros torácicos e pélvicos colaterais ao do lado da lesão. Também será realizada a prova de reação e situação, em que o animal é apoiado sobre o tórax e seus olhos são cobertos com uma das mãos. Os membros torácicos são posicionados em contato com a extremidade da mesa e ventralmente ao corpo. A resposta normal é a colocação imediata do pé na superfície da mesa, em uma posição de suporte e o peso. Deve-se tomar cuidado para não restringir o movimento do membro. O posicionamento visual é testado permitindo que o animal veja a superfície da mesa. O posicionamento tátil requer receptores do toque na pele vias sensoriais através da medula espinhal e do tronco cerebral ao córtex cerebral e das vias motoras do córtex cerebral. A posição visual requer vias visuais anormais ao córtex cerebral, comunicação do córtex cerebral ao córtex motor e vias motores dos membros anteriores. Uma lesão de qualquer porção da via pode causar déficit da reação posicionamento. O posicionamento tátil com posicionamento visual ausente indica lesões de vias visuais. O posicionamento visual com posicionamento tátil anormal sugere lesão de via sensorial. O exame dos reflexos espinhais será realizado para testar a integridade dos componentes sensorial e motor do arco reflexo e da influência das vias motoras descendentes no reflexo. Três tipos de resposta podem ser observadas. A ausência de depressão, o reflexo indica perda completa ou parcial dos componentes sensoriais ou motor do reflexo. Resposta anormal indica os componentes sensorial e motor estão intactos. A resposta exagerada indica anormalidade nas vias motoras, que normalmente possuem influência inibitória do reflexo ou déficit dos músculos opostos, se a paresia também estiver presente. Para dar início ao teste de reflexos espinhais, está sendo realizado o teste do reflexo patelar, que consiste no posicionamento do animal em decúbito lateral. O membro é apoiado sobre o fêmur com a mão esquerda e o joelho fica levemente flexionado. Então é realizada a percussão sobre o ligamento patelar. A resposta é a única rápida extensão do joelho. Em seguida, o animal em decúbito lateral é testado o reflexo tibial cranial, em que é realizada a percussão do músculo tibial cranial imediatamente distal e extremamente proximal à tíbia. A resposta esperada é a flexão do jarrete. O músculo tibial cranial e reflexo do jarrete é inervado pelo ramo perianal e o nervo ciático. Os reflexos ausentes ou diminuídos devem ser interpretados como cuidado. Os reflexos exagerados indicam lesões cranial e segmento da L6-7 na medula espinhal. Posteriormente, está sendo realizado o teste do reflexo flexor do membro pélvico. A avaliação é feita com o animal em decúbito lateral, aplicando estímulo nocivo ao pé. A resposta normal é o reflexo de todo o membro, incluindo o quadril, joelho e jarrete. Deve-se utilizar o menor estímulo nocivo possível. Se o animal flexiona o membro quando o dígito é tocado, o dígito não precisa ser comprimido. Mas se caso a flexão não ocorra, pode-se utilizar uma pinça para apertar suavemente o dígito. Em seguida, está sendo realizado o reflexo tensor radial do corpo, em que o animal fica em decúbito lateral enquanto os reflexos do membro torácico são avaliados. O membro é apoiado sobre o cotovelo, com a flexão do cotovelo e do corpo mantida. A musculatura extensor radial do corpo é percutida imediatamente distal ao cotovelo. A resposta leva à extensão do corpo e extensor radial do corpo inervado pelo nervo radial. Logo em seguida, é realizado o teste de reflexo tripsiceptal. O animal permanece na mesma posição em que realizou o teste anterior. A avaliação é feita percutindo o músculo trípsico braquial imediatamente proximal ao olecranon. O músculo trípsico braquial estende pelo cotovelo e estende para carregar o peso do membro anterior. O nervo avaliado é o nervo radial, que se origina do segmento C7 e T1 da medula espinhal. Espera-se que ocorra uma leve extensão do cotovelo ou contração visível do músculo, indicando a integridade do reflexo. As lesões do nervo radial podem ser identificadas também pela perda de tônus muscular e pela incapacidade de suportar peso. Reflexo flexor do membro torácico. Será realizada também o teste de reflexo flexor do membro torácico. A avaliação é feita estimulando a superfície cranial e palmar, assim como os dígitos médio e lateral utilizando uma pinça. As ramificações do nervo radial inervam a superfície cranial e emergem do segmento C7 e T1 da medula espinhal. A superfície palmar medial é inervada pelos nervos ulnar e mediano que se originam a partir do segmento C8 e T1 da medula espinhal.
A superfície palmar lateral e a maioria dos dígitos laterais são inervados por ramificações do nervo ulnar. Os músculos flexores do membro torácico são inervados pelos nervos axilar, músculo cutâneo, mediano e ulna, também por partes do nervo radial. Os reflexos deprimidos indicam lesão de segmentos de C6 e T1 da medula espinhal ou dos nervos periféricos. Os reflexos exagerados indicam lesão cranial em C6. Está sendo realizado também o teste de reflexo perianal. A avaliação é feita estimulando o períneo com uma pinça. Geralmente não é necessário um estímulo doloroso. A inervação sensorial dessa área ocorre através dos nervos pudendos e dorsais, segmentos S1 e S2 da medula espinhais. A inervação motora do esfíncter anal também ocorre através do nervo pudendo. Espera-se que ocorra uma contração do músculo do esfíncter anal e reflexo de cauda, indicando a integridade e funcionamento da medula sacral e das raízes nervosas. O primeiro teste consiste na avaliação do nervo óptico. O objetivo da avaliação do nervo é verificar a integridade da função visual e resposta do sistema nervoso a estímulos visuais. Isso ajuda a identificar possíveis problemas neurológicos e oftalmológicos. Nesse procedimento, deve-se soltar uma bola de algodão em frente ao paciente. Deve-se avaliar se o animal reage ao objeto, focando a visão, movendo a cabeça e exibindo sinais de interesse, como tentar alcançar a bola de algodão. Será realizado o teste de resposta à ameaça, que consiste em simular uma ameaça ao direcionar o dedo com a mão em direção ao olho do paciente, ou seja, deve simular o toque no globo ocular, sem deslocar ar e com o olho contralateral coberto. A via aferente envolve o nervo óptico, que converte informações com os axônios das células da retina para o córtex visual. A via aferente é composta pelo sétimo par de nervos do nervo facial, que inerva o músculo orbicular resposta pelo piscar. Espera-se que o paciente responda com um piscar ou às vezes com um movimento aversivo de cabeça. As respostas não há um reflexo, mas uma reação adquirida. Geralmente observa-se em cães e gatos a partir de 12 semanas de idade. Em seguida, será realizado o teste do reflexo palpebral, que consiste em tocar suavemente os cantos das pálpebras do animal com o cotonete ou dedos. Os nervos avaliados são os nervos trigêmeo, que atuam na via aferente, e o nervo facial, que atua na via eferente. A via eferente é composta pelo nervo trigêmeo, com o ramo oftálmico inervando o canto nasal e o maxilar inervando o canto temporal. A via eferente envolve o sétimo par de nervo, o nervo facial, que inerva o músculo orbicular responsável por piscar. Espera-se que ocorra o fechamento da pálpebra em resposta ao estímulo. Posteriormente, será realizado o teste de reflexo corneano, que consiste em tocar suavemente a superfície da córnea do animal com um suave estéreo ou com um dedo protegido por luva. Os nervos avaliados são os nervos trigêmeo, especificamente pelo ramo oftálmico, que atua na via aferente, e o nervo facial, que inerva o músculo orbicular responsável pelo piscar. O sexto par de nervos abducentes, que inerva o músculo retrator do bulbo ocular. Espera-se que ocorra o fechamento da pálpebra em resposta ao estímulo da córnea. Nesse momento, está sendo realizado o teste de reação ao estímulo da mucosa nasal. A avaliação é feita estimulando levemente a mucosa nasal com um cotonete ou um objeto similar. O nervo avaliado é o nervo trigêmeo e espera-se que o animal demonstre uma reação com uma resposta de abstenção, como virar e retirar a cabeça. Também será realizado o teste de reflexo de ofuscamento, que consiste em expor ao animal uma fonte de luz intensa e focal, direcionada aos olhos. Os nervos avaliados são o nervo óptico, o nervo oculomotor, e espera-se que o animal pisque e retraia o bulbo ocular em resposta à luz. Será realizado o teste do reflexo pupilar, que consiste em iluminar os olhos do animal com uma fonte de luz focal. Os nervos avaliados são o nervo óptico, nervo oculomotor, a via aferente ao reflexo pupilar envolve a retina e o nervo óptico, e o núcleo de Edgar-Westphal. A via aferente é composta pelos ramos parasimpáticos do nervo oculomotor, que se dirigem ao gânglio ciliar e a esfíncter da íris. Durante o exame, devem ser avaliadas tanto as respostas pupilar direta quanto a consensual. Espera-se que as pupilas do animal se contraiam à resposta à luz. É importante ressaltar que o reflexo pupilar não é um reflexo cortical e não pode ser utilizado para determinar a função visual. O animal pode apresentar ausência de reflexo pupilar e ainda enxergar normalmente. Em seguida, será realizado o teste de nistagmo fisiológico. A avaliação é feita movimentando a cabeça do animal de um lado para o outro, de cima para baixo. Esse teste avalia os músculos extraoculares inervados pelos nervos cranianos oculomotor, troclear e abducente. Espera-se que ocorra um movimento ocular rítmico e involuntário, ou seja, os animais se mantêm conjugados olhando para o mesmo ponto em resposta ao movimento de cabeça. A
Além disso, será realizado o teste de estímulo de extremidades sensoriais do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é a via motora para os músculos de mastigação e a via sensora para os músculos da face. A avaliação sensitiva deve ser testada sobre distribuição de todas as três ramificações, oftálmica, maxilar e mandibular. O toque de pele pode ser estimulado adequado para os animais, enquanto que para outros é necessário um leve beliscão com uma pinça. A avaliação é feita tocando suavemente a área facial inervada pelo nervo trigêmeo. Como um cotonete ou um objeto semelhante. Espera-se que o animal reaja ao estímulo movimentando a cabeça ou outras respostas sensoriais. Também será realizada a avaliação do nervo facial. O nervo facial é responsável pela via motora dos músculos extensores facial e pela via sensorial do paladar na parte anterior do palato e em 2/3 da língua. Ele também fornece inervação sensorial e superfície interna do pavilhão auricular. A avaliação da função do nervo facial geralmente envolve a observação de assimetrias que são comuns em casos de paralisia facial. Durante o exame, pode-se notar os lábios e as pálpebras e orelhas se inclinam para o lado. O nariz pode apresentar leve desvio para o lado saudável e a narina pode não se dilatar durante a inalação. A fissura palpebral pode estar levemente ampliada por falhar e fechar-se, também induzir o reflexo palpebral da córnea. Para avaliar a resposta sensorial, pode beliscar o lábio, observando a resposta comportamental, embora o lábio afetado não possa se retrair. Além disso, pode-se testar sentido do paladar do animal, umedecendo um aplicador de algodão com atropina e tocando na parte dorsal da língua. Será realizada a avaliação motora do nervo trigêmeo, que é responsável pela via motora dos músculos de mastigação. A técnica envolve a análise da ramificação motora do nervo trigêmeo localizado no nervo mandibular, que inerva os músculos masseter, temporal, gástrico, rostral, ptigoide e miloide. Espera-se que em cães a paralisia bilateral da mandíbula fique caída e não possa ser fechada voluntariamente. Lesões unilaterais podem resultar em tônus mandibular diminuído. A atrofia dos músculos temporal masseter pode identificar a palpação cuidadosa cerca de uma semana após o início da paralisia. Nesse momento, está sendo realizado o teste de avaliação de dor superficial, pinçando as membranas interdigitais dos membros pélvicos e torácicos. Se a dor superficial estiver diminuída, será realizada a avaliação de dor profunda, aplicando-se pressão nas falanges distais com uma pinça hemostática. É importante avaliar a reação consciente do animal, não apenas a retirada do membro. A resposta esperada consiste em uma retirada do membro e uma mudança comportamental, para virar a cabeça, vocalização ou tentar morder. Por último, é realizado o teste de reflexo cutâneo do tronco, que consiste na contração do tronco musculares cutâneos, que causa a fasciculação da pele ao longo das áreas dorsal e lateral do tronco. A avaliação feita estimulando a pele ao longo das áreas dorsais e lateral do tronco com uma pinça, espera-se que ocorra uma contração dos músculos cutâneos resposta à fasciculação da pele, indicando que a sustentabilidade está intacta. A resposta caudal ausente ao nível da lesão, por exemplo, é compreensão grave do segmento L1 e da medula espinhal. Resulta em panículo de resposta normal com o estímulo aplicado em T13, mas não há resposta caudal nesse ponto.